Apocalipse 2, do verso 12 ao 17. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Queridos, Jesus fala com o apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele estava exilado lá. Essa ilha fica hoje na região da Turquia, justamente região onde se situava as 7 igrejas das 7 cidades da Ásia Menor, cujo livro de Apocalipse tem 2 capítulos que se dedicam justamente a registrar o que o Senhor Jesus queria falar com aquelas igrejas. Foram 7 igrejas, e 7 é o número que indica a plenitude na Bíblia, de forma que nós entendemos que o Senhor Jesus queria falar de maneira plena à sua igreja, não a uma igreja local em si, mas fala hoje a nós, enquanto igreja, que está espalhada pela face da terra. Pérgamo era uma cidade conhecida por ser uma potência cultural. Pérgamo tinha uma grande biblioteca, a 2ª maior biblioteca do mundo. Naquela biblioteca havia cerca de 200.000 exemplares. Ela perdia somente para a biblioteca de Alexandria. Pérgamo era também a 2ª maior cidade da Ásia Menor. Perdia para Éfeso, para onde Jesus escreveu a primeira carta. Pérgamo também era conhecida como um grande centro religioso. Ali se encontravam vários templos, como o de Zeus, o da deusa Artemis, do Dionísio, do deus Eusculápio, que também é conhecido como Asclépio, o deus da cura, aquele deus que tinha uma forma de serpente. E também veio a ser escolhida pelo imperador romano para construir ali o seu templo, quando Domiciano quis aclamar-se Deus. Foi Pérgamo a cidade em que ele escolheu para construir o seu templo. E isso traz para Pérgamo um peso espiritual muito grande. Ser uma cidade que era uma concentração de pessoas que estavam ali, como um centro cultural. Então tinha lá também o maior teatro daquela época, cabia cerca de 10.000 pessoas. Em Pérgamo se disseminava tudo aquilo que era novidade cultural, tudo aquilo que a filosofia queria plantar na mente das pessoas, ela sempre escolhia Pérgamo. Pérgamo estava na vanguarda da cultura, mas nem sempre na vanguarda da vida espiritual abençoada e aprovada por Deus. Por ser ali um grande centro religioso e que concentrava esses templos a deuses pagãos, nós vamos perceber que a igreja enfrentava uma grande batalha espiritual. Aquele local era um lugar onde Satanás tinha um domínio. Tanto que o Senhor Jesus diz: olha, eu sei onde você está, é onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Pérgamo, irmãos, era uma igreja que poderia ser hoje o retrato da igreja contemporânea cristã. Uma igreja que está hoje, por conta da internet, ligada ao mundo, conectada a todo tipo de cultura, aberta a receber tudo aquilo que vem por novidade e que nem sempre está em conformidade com os princípios de Deus. E por conta disso, naquele tempo, Pérgamo
ela era uma igreja que estava tolerando práticas pecaminosas. E isso trazia para dentro de si uma contaminação. Eram práticas mundanas que enfraqueciam a sua comunhão com Deus. Era uma igreja que estava entrando num colapso espiritual. E quando Jesus chama o apóstolo João e pede para que ele redija essa carta, na verdade o que o Senhor Jesus está falando e demonstrando é uma preocupação com esse tipo de ataque satânico que a igreja dele pode receber. Hoje, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós também nos encontramos vulneráveis a esse tipo de ataque. Muitas vezes nós estamos passando por experiências tais como aquela que Pérgamo passou. Agora, quais pontos nós poderíamos destacar como os pontos principais dessa carta que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo? Logo no verso 12, ele diz ao anjo da igreja de Pérgamo: escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No primeiro texto, Jesus se apresenta, e a forma como ele se apresentou já demonstra uma mensagem que ele queria dar. Ele era aquele que tinha a espada de 2 gumes, ou seja, aquele que tinha autoridade, aquele que se apresentava à sua igreja como o detentor da palavra. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções dos homens. Quando Jesus fala dessa maneira para a igreja em Pérgamo, na verdade, as igrejas já tinham recebido essa carta aos hebreus. Ela já era conhecida. E as pessoas já estavam sabendo de que Jesus estava se referindo à autoridade que tinha na sua palavra. Jesus haveria de julgar os pensamentos e as intenções da igreja. O fato de se referir a sua pessoa como aquele que detém a espada de 2 gumes, demonstra também que ele encontra na igreja de Pérgamo uma situação na qual ele tinha que fazer uma divisão entre a mentira e a verdade, entre a falsidade e a sinceridade. A espada de 2 gumes é aquela que consegue separar o que é inseparável aos olhos humanos. Jesus estava querendo fazer uma purificação na igreja. O santo estava misturado com o profano. E a igreja estava caindo numa derrocada, num colapso espiritual. Isso é o que acontece ainda hoje, irmãos, quando nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, deixamos de nos preocupar com o zelo para com os seus princípios, deixamos de nos preocupar com o estudo da sua palavra, mantendo-a viva em nossa mente, em nosso coração, e aí nos tornamos vulneráveis àquilo que vem até nós como cultura que pode contaminar o nosso pensamento e as nossas intenções do coração. Foi justamente isso que Jesus estava querendo alcançar. No Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 47, Jesus disse assim: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. João, o apóstolo que escreveu esse evangelho, foi o mesmo João que recebeu de Cristo e redigiu essa carta à igreja de Éfeso, se referindo à autoridade de Cristo na sua palavra, e uma palavra que tem poder de julgar as nossas intenções do coração e os nossos pensamentos. Dessa forma, Jesus está apontando para alguns tipos de pecados que muitas vezes não são perceptíveis, não são visíveis, não se traduzem por ações, por atitudes, mas que estão entranhados em nosso coração. Será que há algum tipo de pensamento ou algum tipo de intenção do coração aqui hoje, no qual Jesus poderia fazer esta cirurgia, tocando, curando? Nós precisamos, na verdade, irmãos, é abrir o nosso coração para Deus e saber que a intenção do Senhor é sempre nos purificar. O segundo ponto que eu considero importante nessa carta é o fato de Jesus falar da sua onisciência e da sua onipresença.
No verso 13 ele diz: eu sei onde você vive. Ele se refere aos cristãos, dizendo: olha, eu sei o local em que vocês estão, eu sei as experiências que vocês estão vivenciando. E o local onde vocês estão, se referindo a Pérgamo, ele diz: é onde está o trono de Satanás. A onisciência, a onipresença de Jesus, irmãos, em nós, no nosso cotidiano, no nosso contexto de vida, faz com que a melhor maneira de nós nos relacionarmos com Deus é com um coração aberto. Há muitas pessoas, há muitos cristãos hoje se enganando e querendo levar uma vida, ao mesmo tempo dentro dos seus pecados e ao mesmo tempo dentro da igreja do Senhor Jesus. E parece que aquilo que elas escondem de si mesmas, o que conseguem esconder das outras pessoas, elas também conseguem esconder de Deus, esconder de Jesus. Jesus, quando fala: eu sei onde você está, e aonde Satanás construiu o seu trono, Jesus está nos dando, na verdade, uma segurança contra nós mesmos. Muitas vezes o nosso sofrimento, muitas vezes a nossa dor, advém de atitudes desonestas da nossa parte, que muitas vezes nós escondemos, camuflamos. Mas quando nós nos relacionamos com um Deus, tendo essa convicção, essa clareza: olha, Deus sabe de todas as coisas, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Isso nos traz uma segurança contra nós mesmos, uma segurança contra as ações de Satanás, nessa guerra espiritual que existe, e também uma segurança contra as ações, muitas vezes, que vêm de forma externa, por meio de pessoas ou circunstâncias. O Senhor vê aquilo que nós não conseguimos ver, e Ele consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. E nesse texto especificamente, ele se refere à guerra espiritual que havia em Pérgamo. Uma igreja que possivelmente queria alavancar na sua vida espiritual, mas que por forças espirituais contrárias, lembre-se que em Pérgamo estavam cerca de mais de 4 templos pagãos. Ali se oferecia culto ao imperador todos os dias. Era essa a batalha espiritual que eles enfrentavam, contra quem eles tinham que lutar. Pérgamo, na dimensão espiritual, Jesus disse que era o local do trono do Satanás, justamente por causa dessa idolatria. Então, o templo do imperador Domiciano mostra para nós que qualquer lugar onde um homem seja adorado, ele passa a se tornar o trono de Satanás. Porque nós damos autoridade, nós damos legalidade, e a Bíblia nos ensina, irmãos, que atrás de cada imagem de escultura existe um demônio que quer receber aquilo que nós queremos dar para Deus. O templo do deus Esculápio era o deus da cura. Ele tinha por símbolo a serpente, e disso advém também o símbolo da medicina. Aquele templo atraía pessoas que vinham de diversas partes do mundo em romaria, e que desviava o foco da atenção deles para o Deus verdadeiro, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que curou Israel muitas vezes, o Deus que cura ainda hoje, o Deus que se manifestou através de Jesus, curando, libertando. De repente, naquela cidade se cria um nome, uma entidade, uma obra de mãos humanas, obras de artífices, e se confere a esta obra uma autoridade espiritual que não existe. Um Deus que não vê, um Deus que não enxerga, um Deus que não ouve. E quantas pessoas se dirigiam a Pérgamo em romaria, em busca da cura, a pseudo-cura oferecida pelo deus Esculápio. Mas eu vejo nesse texto, irmãos, que Jesus encontrava também motivos para elogiar os cristãos daquela igreja. No verso 13, Jesus diz: contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade,
onde Satanás habita. Jesus cita mais uma vez uma referência ao local onde Satanás habitava, falando daquela cidade, se reportando à dificuldade que aqueles cristãos enfrentavam. Mas aqui ele elogia Antipas. Quem foi Antipas? Os livros históricos registram Antipas como sendo um bispo ou um pastor que tomava conta dos cristãos ali em Pérgamo. E por ele ter se negado a adorar o Deus Domiciano, o Deus imperador, por ter se negado a prestar culto ao imperador, ele foi colocado dentro de um touro feito de bronze, um boi feito de bronze, que era um lugar de sacrifício, e foi queimado ali, vivo, no templo da deusa Ártemis. Queridos, eu creio que a igreja do Senhor Jesus hoje tem experimentado dificuldades que não chegam nem perto daquela que a igreja cristã, no tempo apostólico e no tempo dos pais da igreja. Mas eu vejo que, muitas vezes, a dificuldade que nós enfrentamos, as perseguições que nós passamos, fazem de nós, muitas vezes, crentes mais aquecidos, mais fervorosos espiritualmente. Parece que quanto mais nós somos pressionados, mais nós buscamos a Deus, mais nós nos fortalecemos na força do Senhor. E ao contrário disso, quanto mais nós gozamos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de uma vida mais fácil, nós nos afastamos de Deus. Jesus abre o seu coração, ele diz: olha, eu conheço o local onde vocês estão vivendo, sei da dificuldade, da guerra espiritual que está, mas eu tenho prazer em ver vocês sendo fiel ao meu nome. Eu tenho prazer em saber que vocês não renunciaram à fé em mim. Ou seja, a igreja, por maior dificuldade que ela esteja passando, ela ainda está viva. Então existe uma esperança. E ele cita Antipas, o mártir, aquele que doou a sua própria vida para que o nome de Jesus pudesse ser exaltado e glorificado. São 3 pontos que nós poderíamos pensar acerca das dificuldades hoje que nós enfrentamos, dentro das quais nós muitas vezes somos levados a negar o nome de Cristo, dentro das quais muitas vezes nós não temos demonstrado fidelidade ao Senhor. Pare e pense comigo sobre algumas circunstâncias que você já passou, nas quais você pediu licença a Deus: Senhor, eu sei que estou fazendo aqui algo de errado, algo que venha negar seu nome, mas eu preciso fazer isso. Isso já aconteceu ou não aconteceu com você? A igreja do Senhor Jesus precisa refletir. A igreja do Senhor Jesus precisa se fortalecer. E quanto mais nós negamos o nosso próprio eu, para honrar o nome de Deus, mais o Senhor nos reveste com o seu poder, com a sua graça, irmãos. E mais próximos dele nós ficamos. Nós não podemos renunciar à nossa fé em Cristo. Nós não podemos negar a nossa fidelidade ao nome do nosso Senhor, aquele que morreu por nós, aquele que nos trouxe salvação. Que o pastor Antipas possa ser sempre um exemplo a ser seguido. Quando algum tipo de proposta, de algum negócio escuso vier até você, você se lembre que Antipas, em Pérgamo, disse não. E deixou que queimasse, preferiu ser queimado vivo, a negar a sua fé no seu Salvador. Que nos momentos em que a vida te levar a uma situação na qual você será provado nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, você possa se lembrar de Antipas, o pastor humilde, que não negou a sua fé em Cristo e que assumiu a posição de quem haveria de morrer, sim, mas que, sobretudo, o nome do Senhor Jesus fosse glorificado através de sua morte. Muitas vezes nós passamos por situações e não percebemos o que há por trás delas. E na maioria das vezes são oportunidades que o Espírito Santo nos dá para nós crescermos, amadurecermos na fé e nos tornarmos pessoas mais fortes espiritualmente e, portanto, mais próximas de Deus. Mas há uma outra lição que nós tiramos nessa carta que Jesus escreve para Pérgamo. Jesus vem denunciar a infiltração de falsas doutrinas por meio de falsos profetas.
de uma forma muito específica, no verso 14, ele cita Balaão. Ele diz assim: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. No verso 13, Jesus elogia aquela igreja por permanecer fiel ao seu nome, por não renunciar à sua fé, mas Jesus consegue diagnosticar com o seu olhar espiritual de quem é Deus, de quem é onisciente, de quem é onipresente. E ele diz no verso 14: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, o povo de Deus, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Talvez você não saiba quem foi Balaão. Balaão era um profeta. E o livro de Números relata o que aconteceu no relacionamento entre Balaão, a vida do povo de Deus, o povo de Israel, e Balaque, representando os amalequitas. Certa vez, o povo de Israel vinha caminhando para conquistar a terra prometida. E quando os povos que estavam ali perceberam que não haveria jeito de detê-los, Balaque, um dos líderes, chamou Balaão. Balaão era um profeta reconhecido naquele tempo. Uma espécie de sacerdote, alguém que tinha alguma conexão com o mundo espiritual. Alguém que conseguia ouvir Deus, alguém que conseguia falar coisas de Deus, até mesmo em nome de Deus. Mas alguém que não tinha uma convicção muito firme acerca do seu compromisso com Deus. Era alguém que se comunicava com o mundo dos espíritos. E Balaque encomendou um serviço a Balaão. Se fôssemos trazer isso para os dias de hoje, o que Balaque fez foi comprar um trabalho daquele homem que ou tinha nome de profeta, ou tinha nome de sacerdote, era alguém que tinha, de uma certa forma, uma comunicação com os espíritos. E Balaão aceitou aquele dinheiro sujo. E ele saiu para fazer sacrifícios, para poder profetizar contra o povo de Deus. E ele não conseguia. E ele chegou para Balaque e disse: olha, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. E dentro daquela situação, sem querer devolver o dinheiro, possivelmente, e sem desistir de completar o seu trabalho, Balaão dá uma sugestão a Balaque. Ele diz assim: olha, nós não conseguimos amaldiçoar quem Deus está protegendo, quem Deus está abençoando, porque a força de Deus é superior. Mas há uma estratégia. Se nós conseguirmos fazer com que esse povo, a quem Deus está abençoando, de uma certa forma desagrade o seu Deus, de uma certa forma venha a sofrer a punição do seu Deus, venha a ser amaldiçoado pelo seu Deus, com certeza nós o venceremos. Olha que estratégia maligna aquele homem recebeu e deu para Balaque. E ele estabeleceu suas metas. Nós vamos até o arraial dos israelitas e vamos levar as mulheres moabitas, prostitutas, de maneira que eles se contaminem com elas, e foi isso que aconteceu. E a ira de Deus se acendeu contra o seu próprio povo. E por conta dessa desobediência, por conta dos pecados de imoralidade sexual principalmente, mas, irmãos, quando um homem cai num pecado, quando uma mulher cai num pecado, na verdade é uma avalanche de consequências que vem. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o que aconteceu quando eles começaram a se relacionar com as mulheres moabitas e midianitas? Elas trouxeram práticas pagãs de outro Deus. A entidade, a divindade pagã dos moabitas e dos midianitas era Baal, Baal Peor. E no relacionamento íntimo que elas estavam tendo com os homens de Deus, elas conseguiram convencê-los também de prestar sacrifícios àquele Deus, àquela entidade. Então a idolatria entrou, penetrou, se infiltrou no coração do povo de Israel. Os pecados de imoralidade sexual aconteceram. Se os irmãos lerem o livro de Números, do capítulo 22 ao 25, os irmãos vão ter detalhes, que eu não vou abordar aqui. Mas o fato é que a ira de Deus se aplacou contra o seu povo. E Deus determinou que Moisés e os seus líderes exterminassem
todos os homens que estavam praticando aquela iniquidade. E aquilo se disseminou como uma praga. O texto de Números, capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava diante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Mas, no verso 9 diz, os que morreram por causa dessa praga, ou seja, do pecado sexual que se disseminou como uma praga ali, foram 24 mil pessoas. E em um só dia, 23 mil morreram. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele combate a imoralidade sexual, ele faz alusão a esse texto de Números, a essa experiência que o povo de Israel já tinha passado. Agora aplica isso nos dias de hoje, na sua vida. No quão suscetível você está a tipos de ciladas como essa. Da mesma forma que Deus tudo sabe, tudo vê, e nos conhece no nosso íntimo, irmãos. Satanás, o nosso inimigo maior, ele não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente, mas ele tem uma rede de relacionamento entre os espíritos que estão a seu trabalho e que se comunicam. E talvez ele conheça você de uma forma mais profunda do que você mesmo. E se você não estiver firmado com seus pés na rocha, com o seu coração no seu Deus, você se torna uma pessoa vulnerável a qualquer tipo de ação do maligno. E essa é a verdade que nós não podemos deixar de falar, a qual nós não podemos esconder. Então, no verso 14 de Apocalipse 2, Jesus diz: eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí no meio da igreja pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e induzindo-os a praticar a imoralidade sexual. Quais são os pecados que a sociedade tem tentado infiltrar hoje, irmãos, como normalidade dentro da doutrina cristã? Se nós olharmos, irmãos, o pecado da fornicação, e que a Bíblia mostra como sendo aquelas práticas sexuais antes do casamento, esse então é o pecado que parece que até mesmo a própria igreja hoje quer torná-lo normal. Certa vez eu fiquei abismado conversando com uma pessoa com muito tempo de vida cristã, com a sua família envolvida na igreja, e ele dizia: olha, pastor, eu acho que não tem nada demais. Meu filho vai se casar, ele pretende se casar, e eu acho que ele deve ter mesmo experiências sexuais com outras moças, para que ele possa ir por casamento mais seguro. Olha que conversa, irmão. Em primeiro lugar, negando o que a própria Bíblia diz. Mas em segundo lugar, a falta de um aprofundamento psicológico na vida das pessoas. Quantas jovens hoje estão sendo expostas a uma experiência sexual antes do casamento, que muitas vezes tem frustrado. Na televisão a gente vê acontecer de forma escrachada. Olha, irmãos, Pérgamo era um centro cultural. Era a cidade onde as coisas chegavam como novidade. O liberalismo estava lá. E foi justamente contra essa igreja que Jesus vem reclamar. E dizer: tenho, porém, contra ti isso. Existem pessoas que estão entre vocês, aderindo às práticas da imoralidade sexual. Jesus não fala das consequências, mas ele fala do pecado. E muitas vezes nós pagamos um preço alto porque, por não entendermos ou não compreendermos ou não sabermos das consequências, nós negligenciamos o pecado. E foi justamente através da liberação da prática dos pecados na área sexual que Balaque, o inimigo do povo de Deus, conseguiu vencer aquela guerra contra o povo de Israel. O inimigo consegue nos derrotar, irmãos. É só nós negligenciarmos o que é princípio, o que é padrão de Deus. É só nós desobedecermos o nosso Senhor. Porque toda a palavra de Deus para nós, ela vem a nosso favor. Não há uma palavra de Deus que venha em nossa direção que não tenha por objetivo nos proteger e cuidar de nós.
Um outro ponto importante que eu destaco é o fato que Jesus condena outros tipos de pecados relacionados ao poder. Ele fala sobre a prática dos ensinos dos nicolaítas. No verso 15 ele diz: de igual modo, você também tem aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. A Bíblia não fala sobre os nicolaítas, mas nos outros livros históricos, principalmente dos pais da igreja, nós encontramos referência. Os nicolaítas faziam parte de uma seita gnóstica que ensinava que Deus estava interessado somente na nossa alma. Então, o que nós fizéssemos com o nosso corpo não tinha problema. Era uma seita que, na verdade, fechava os seus olhos para o que o apóstolo Paulo escreveu quando disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, importa sim o que você faz com o seu corpo. Os nicolaítas diziam que quanto mais você pecasse, mais a graça de Deus seria derramada sobre sua vida. Parece-me que eles fizeram uma interpretação errada, ou pegaram o texto isolado, quando o apóstolo Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles só leram essa parte e construíram uma doutrina errada em cima disso. Há uma outra vertente teológica que também se aplica aos nicolaítas, na qual pensa nos nicolaítas também como um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja e que receberam esse nome, não por haver um certo Nicolau que os ensinava, mas pelo significado do nome Nicolau. Nike, no grego significa vitória, e Laos significa um povo, de uma forma peculiar, gente, multidão. Então, a vitória no sentido de dominação, Nik, e Laos no sentido de povo, de pessoas. Então, os nicolaítas eram aqueles que, na verdade, queriam exercer a vitória sobre um povo, e queriam exercer dominação sobre o povo, e dentro da igreja cristã, naquele tempo, já havia esse tipo de gente, que sobre uma suposta hierarquia espiritual, queriam mandar, queriam controlar, queriam subjugar os outros. E infelizmente, existem ainda hoje muitos nicolaítas na igreja cristã. A igreja evangélica brasileira, por exemplo, não a igreja histórica protestante, mas a igreja evangélica brasileira, é uma igreja em que nós vemos de forma muito presente a prática nicolaíta. São pastores querendo subjugar suas ovelhas. São pastores querendo negociar suas ovelhas. Como quem diz, eu sou o dono da igreja e sou o dono dessas pessoas também. E o que nós vemos como resultado e consequência disso são pessoas com seus corações dilacerados, pessoas que pisaram numa igreja evangélica e pensaram que aquilo era o evangelho, então por isso nunca mais procuraram um evangelho verdadeiro. Se decepcionaram com o evangelho. Os nicolaítas estão presentes ainda. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu quero que vocês tirem ele do meio de vocês. Não se deixem ser dominados por pessoas, mas sejam tão somente dominados pelo Espírito Santo que eu coloquei em vocês. Jesus então chama a sua igreja ao arrependimento. No verso 16 ele diz: portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Da mesma forma que Jesus lutou contra Satanás usando a palavra, ele dizia: está escrito, e vencia Satanás lá no deserto. Mais uma vez Jesus está dizendo: se vocês não fizerem, eu terei que fazer. A autoridade da minha palavra, essa espada da minha boca, eu virei até a igreja e eu tirarei do meio de vocês. Porque a verdade é que as portas do inferno, irmãos, não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Por último, Jesus encerra a carta demonstrando o seu caráter abençoador e recompensador. No verso 17 ele fala assim: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que vencer, ao que suportar todas estas coisas, ao que perseverar até o fim,
eu darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quando Jesus fala do maná, ele está se referindo à verdadeira comunhão, e a maior comunhão que pode haver entre Deus e o homem, que é em Cristo Jesus. No último dia em que Deus derramou o maná lá no deserto para o seu povo, como sendo prova da sua fidelidade, como sendo prova do seu amor, do seu compromisso de cuidar, de prover. Ele é o Deus que provê ainda hoje. Foi guardado dentro da arca da aliança um pouco do maná. E aqui Jesus está dizendo: esse maná está na minha presença, na presença do Eterno. E aquele que perseverar até o fim, eu darei dele. Eu darei da minha comunhão para ele. E ele fala também dessa pedra branca, que em Pérgamo, naquele tempo, tinha alguns significados, principalmente no que diz respeito a relacionamentos. Em primeiro lugar, uma pedra branca era usada no tribunal do júri, assim como uma pedra preta também. E quando o júri queria absolver o réu, ele colocava uma pedra branca, ele apresentava uma pedra branca. E Jesus está dizendo: olha, ao vencedor eu darei uma pedra branca, eu absolverei, eu darei a liberdade, o livrarei de toda e qualquer condenação. Uma pedra branca naquele tempo também tinha significado de um convite para uma festa. Na verdade, tinha o nome do convidado, então servia como uma credencial. Só podia entrar naquela festa, naquele banquete, quem apresentasse a pedrinha branca. Jesus estava dizendo: eu darei àquele que perseverar até o final uma pedra branca, um convite para o banquete celestial que está preparado nos céus com Deus. Uma pedrinha branca também tinha um último significado naqueles dias. Quando alguém se hospedava na casa de um outro, e ali havia harmonia, havia comunhão, e havia o desejo do seu anfitrião de hospedá-lo novamente, o anfitrião pegava uma pedra branca, quebrava no meio, e dava uma metade ao seu hóspede, e ficava com a outra, dizendo: na minha casa, a tua entrada está liberada. Jesus estava dizendo para a igreja em Pérgamo: aquele que perseverar até o fim, eu darei uma pedra branca, eu darei hospedagem na casa do meu Pai. Lembra que foi Jesus quem disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. Queridos, que a igreja do Senhor Jesus hoje, em meio a tantas tentações, em meio a tantas ciladas de Balaão, tantas ciladas de falsos profetas que ainda existem, disseminando doutrinas erradas e pecaminosas para contaminar a igreja, que essa igreja possa estar lúcida espiritualmente, que essa igreja possa se fortalecer na sua santidade, na sua consagração ao Senhor, que essa igreja possa se permanecer fiel, como Antipas, o humilde pastor de Pérgamo, permaneceu até o fim, mesmo pagando o preço. Mas que essa igreja do Senhor Jesus hoje receba uma pedrinha branca e uma entrada cativa e certa nos céus, para viver a eterna comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe.